Aleluia. De que lado você está? De que lado eu estou? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, amados, em Neemias. Hoje, se Deus der graça e nos permitir, vamos falar sobre os que se opõem. Quando Neemias é comovido pelo Espírito Santo de Deus, chora, lamenta, jejua, ora, clama aos céus, confessa seus pecados, enfrenta o rei, perigo de morte, uma série de coisas. Ele tinha o quê? Que produziu nele, que levou ele a enfrentar todas as adversidades. Ele tinha clareza do propósito do que Deus queria. E quando Neemias faz o rei ciente daquilo que Deus tinha ministrado e revelado ao seu coração, imediatamente aparece a oposição. Capítulo 2, versículo 10. Quando Neemias sai para esta jornada, para esta empreitada, e ele vem a caminho e vai pegando as coisas que o rei cedeu para ele, no versículo 10 diz assim: disto que, desta empreitada, deste propósito, disto que estava no coração de Neemias, disto ficaram sabendo Sambalate, em outras traduções fala Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E continua o capítulo, Neemias falando que ele chega em Jerusalém e sai à noite para olhar toda a situação, para ver como, ou por onde, ou de que forma, buscando a Deus. Então ele fala que tinha esta revelação no capítulo 12, no versículo 12, desculpe, e depois ele continua chegando no 17. Mas a oposição começa logo quando ele sai para executar a sua empreitada. O inimigo sabe o propósito de Deus. Ele toma conhecimento desse propósito, e a primeira coisa que acontece no coração daqueles que estão no meio, mas não são, é desagrado. Todas as vezes, na minha caminhada de 35 anos no Senhor, que eu ouvi alguém trazendo uma palavra contundente de santidade, de separação, há muito desagrado no coração de muitos. Quando se chama para uma separação total e absoluta, a primeira reação no coração daqueles que eles se desagradam. É muito interessante como quando começamos a conversar sobre as coisas do Senhor, o tempo que gastamos. E quando falamos de futebol, quanto tempo gastamos? Nós não sabemos o nome dos 12 apóstolos, mas sabemos dos 11 do Inter e do Grêmio. Nós não sabemos como cada um deles morreu, mas sabemos quem está machucado e não pode jogar domingo que vem. Quando alguém só quer falar do Senhor entre nós, quando alguém toda vez tem um texto bíblico para transmitir, quando alguém chega cheio do fogo do Espírito e quer comunicar alguma coisa, em algumas rodas não é bem-vindo. Incomoda, desagrada. Ah, lá vem o crentão, lá vem o que é santarrão. Só tem palavra de Deus. Hã?
Como é? São discípulos que estão falando isso? Problema com quem tem palavra de Deus? Amados, há muito que esse mundo já entrou aqui dentro. Há muito. A mescla, a confusão. Alguns de nós às vezes não percebemos que estamos mantendo vocês no meio, na igreja, mas não no Senhor. Nossa preocupação é que não saiam. Mas sair do quê? Se não estão? Se desagradam. Neemias tem uma comoção, se comove, é movido pelo Espírito de Deus, tem um propósito, tem uma estratégia, mas aqueles que não querem se desagradam. Não gostam dessa coisa intensa. E a primeira reação do Sambalás, e tem Sambalá, e tem, é desagradar-se. Sigamos lendo. Quando Neemias, no versículo 17 do capítulo 2, convoca o povo, como eu estou fazendo esses dias aqui, estou convocando vocês a nós repararmos as portas e levantarmos os muros bem claros em nossas vidas. Há uma convocação. De que lado você está? De Neemias ou de Sambalá? Quem você é? Neemias ou Sambalá? E quando ele convoca o povo no versículo 17, logo no 19 diz assim: porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira reação é de desagrado. A segunda reação é de quê? Zombaria, desprezo. E quantas vezes nós ouvimos, e vocês sabem que ouviram, e aonde vocês ouviram, zombaria daqueles que querem ser santos. Desprezo. Alguns, quando se aproximam um desses, dão um jeito de... E lá vem um bicho. Já sei que vai trazer uma palavra, vai falar do Senhor, vai querer ensinar, é metido a querer ensinar, a instruir. Começa a zombaria, começa o desprezo, começam a minar a verdade, e às vezes com brincadeiras, em cima de palavras que são verdades do Senhor. Porque a brincadeira tira a força da verdade. Estes, Sambalás, Tobias e Gesem, não eram israelitas, mas estavam no meio do povo de Israel. Entre nós temos Sambalás, temos Tobias e temos Gesem. Sambalás são aqueles que se opõem claramente, são aqueles que influenciam e fazem comentários negativos, incitam ao pecado. Já vi jovem que estava debaixo de disciplina para ordenar uma área de sua vida, e não poderia entrar em contato com uma jovenzinha, e eles estavam proibidos nesse momento por causa de uma dificuldade que tinham enfrentado. Em uma roda de jovens, estavam conversando, e um deles pegou o celular e ligou para a menina,
E esse outro jovem que estava preso estava do lado dele. Ele ligou e disse: estou com ela aqui. Quer falar com ela? Aproveita, fala com ela. Sai, Sambalá! Sai, diabo! Nós não reagimos assim. Eles tomam essas posturas, incitam vocês ao pecado, a não serem tão santos, e ninguém diz nada. Calamos a boca. Os santos estão errados. Os sambalás têm espaço para comentar, para dizer: não é bem assim, não é desse jeito, é exagero, é demais, não precisa ser tanto. É outra geração, a nossa tem outras coisas. Sai, sambalá, vai sambalar. E o Tobias, sabe como é o Tobias? O sambalá, ele é ousado. Ele diz, ele enfrenta, ele fala, ele comenta, ele incita ao pecado, ele procura diminuir os ensinos. Então uma irmã comovida, ontem conversando, uma irmã comovida e diz: tio, virei tio, amém. Desde que eu nasci eu sou tio, já tinha um sobrinho com 2 anos. Então, tio, com muito carinho disse, com lágrima nos olhos: tio, eu estou terminando minha faculdade, eu trabalho, tenho uma profissão, assim, assim, assado, expôs tudo, mas se no meu coração ferve o propósito de Deus com respeito ao casamento, eu desejo é cuidar da minha família. Agora essa irmãzinha, se disser isso para alguns, vai ser bombardeada por um bocado de sambaloas. Não, que é isso? Tua profissão, tua projeção, tua não sei o quê, teu status, Sai, sambalá! De que lado você está? Do conselho dos ímpios ou do conselho de Deus? Que conselho você segue? Incita o pecado, diminui o ensino. Não é bem assim, não é desse jeito. Ontem falávamos à tarde, muitas perguntas, eu continuaria. De fato estava calor, de fato eu sabia a empreitada da noite, mas é tão prazeroso estar com vocês e falar das coisas do Senhor, que não há cansaço. Há físico, que eu já estou quase que nem o Abraão aqui do cântico, já meus pés já não dão tanto conta de... Eu tento até jogar um futebolzinho, mas o negócio, eu penso, mas o pé não chega, não vai. Prazeroso, quantas perguntas, princípios de Deus. Aí alguns jovens dizem: eu não namoro, ou eu não, porque meus pais não deixam. Como assim? Como assim? Hã?